Bem-vindos a mais um Pai Vem Me Limpar. Hoje o Pai Vem Me Limpar número 009, com o Beto Bigatti, o famoso Pai Mala, né? Ele é idealizador do blog Pai Mala, né? Do canal Pai Mala no Instagram também, embaixador e colunista da revista Pais e Filhos, né? Autor do livro Pai Mala, Relatos Sinceros de Afeto, Vínculos e Imperfeições que não estão nos manuais, e pai de dois pequenos, né? O Gianluca, que não é tão pequeno mais, né? Tem 15, tá quase no quartel, já tem pelo na cara, provavelmente, e o Stefano, de 8. Tá? Bem-vindo, Beto. Muito bem-vindo, muito obrigado, cara, pela tua participação. Cara, tem um cara muito simpático, um cara muito solícito. É sempre bom bater um papo com alguém que quer trocar uma bola com nós sobre esse assunto aí, trazer e agregar para nós aí. Eu agradeço o convite, muito bacana estar aqui. Eu gosto de projetos assim novinhos, assim, né? Eu já conversei com vocês antes, sei que tem muito gás e uma pauta legal, então é um prazer estar aqui. Ah, legal. Obrigado. Pai Mala. Pai Mala. Então tá. Já vou começar com a minha teoria do porquê Pai Mala. Que na verdade não é uma teoria, né? Eu não sei por que é Pai Mala e eu quero saber por que é Pai Mala. Mas, cara, eu vejo com o Nenê, que chegou agora, aliás, ontem ele fez 10 meses, né? Exatamente ontem ele fez 10 meses. Cara, eu, enquanto pai, né? Eu faço muita palhaçada para ele. Eu faço muita palhaçada. Então eu faço umas palhaçadas, né? A gente não sei se a gente se liga, mas o quão bobão a gente fica, né? De situações assim de palhaçada. E o bebê, principalmente quando ele começa a interagir, cara, é mágico, assim, é uma delícia, né? Ele começa a interagir, ele ri, ele faz. Agora, essa semana, ele começou, por exemplo, ele tá com um brinquedo, eu peço o brinquedo, ele me dá o brinquedo, aí ele quer o brinquedo de volta, eu dou o brinquedo de volta, ele ri e tal. Então a gente fica fazendo essa palhaçada. A minha teoria é que a criança vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai ficando, né, obviamente, mais a par do que está acontecendo no mundo, e a gente continua bobo, a gente continua fazendo as brincadeiras bobinhas. Por isso que meu pai é meio abobado, por isso que meu avô é meio abobado, por isso que, sabe, eu acho que a gente deixa de fazer de evoluir junto e continua pai meio bobinho, fica um pai meio mala. Essa é a minha teoria, né? Agora me explica, por que pai mala, cara? É uma bela teoria tua, e eu vou te dizendo que isso não vai passar, né? Já que eu tenho mais experiência do que vocês, isso tende a piorar, inclusive, com o tempo, né? Cara, assim, o mala, eu acho que tem um pouco disso, acho que tu matou a charada, acho que é por aí também, e tem uma coisa assim, eu sempre fui muito próximo, né? Sempre quis ser muito próximo dos guris, assim. Então, tipo, quando volta da escola, assim, eu não sou aquele pai que pergunta, e aí, foi legal? E aí o guri diz sim ou não e acabou a conversa. Eu fico perguntando o que tu fez mais bacana hoje, o que foi chato, como é que foi no pátio, o que teve. Enfim, isso é um exemplo, assim, mas eu sou um cara que está sempre muito em cima. Esse estar muito em cima, às vezes é muito chato para eles, né? Que quer, deu, né? E larga, vaza. Sim. E aí, claro, eu sou chato com outras coisas também. E aí veio, na real, o Gianluca, que é o meu mais velho, já fez 16, viu, Marco? Só para atualizar. Opa, 16. E ele... Então, ele sempre... Ele diz, é um container, tu não é mala, tu é um container. Beleza. De vez em quando era mala. Aí, quando eu fui batizar o blog, eu disse, bom, né? Vai ter que ser, né? Vai ter que ser o pai mala. E aí, até hoje, o Gianluca quer royalties e quando eu vou... Quando eu vou reclamar de alguma coisa, ele diz, tu só tem o blog por minha causa. E assim, clássico. Então, né? E errado ele não tá. Sim, não, mas e aí que tá, aí a gente já engata outro assunto. O blog, tem o teu canal no Instagram, provavelmente tem a fanpage no próprio Facebook, né? Mas o blog acho que foi o movimento inicial para te entregar conteúdo, para te conseguir decupar a respeito de diversos assuntos, é por causa deles, né? E virou o teu projeto, né? Esse é a tua vida. Cara, assim, a paternidade foi no livro, né? Depois nós vamos falar sobre o livro, mas no livro eu defendo uma frase que eu uso ela sempre, que é o poder transformador da paternidade. E mais do que um sloganzinho ou uma frase feita, assim, é um sentimento que eu tenho muito forte dentro de mim, porque é o que aconteceu comigo real, assim, né? Foi a paternidade que me fez aceitar, entender, me reconectar com uma série de coisas, né? Que estavam latentes aqui dentro, estavam por ali, mas estavam meio dispersas, meio soltas. E quando eu viro pai, meio que umas conexões vão sendo refeitas, assim, sabe? A gente começa a reavaliar coisas. Uma delas
né? Eu não sei se vocês sabem, quem está nos assistindo, mas eu tenho uma deficiência física, né? Eu não tenho uma mão, e apesar disso estar relativamente bem resolvido na minha vida, quando a Lu engravidou, eu pude perceber que não estava tão tranquilo como eu imaginei que tivesse, entendeu? E aí eu comecei a ter muitos medos, porque aqui eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho sobre uma pessoa com deficiência para vocês. A gente meio que passa a vida inteira ouvindo que a gente não é capaz, que a gente não pode, que isso não é para nós, que eu não devo, que eu não vou conseguir. E as pessoas têm isso, elas não dizem literalmente essas coisas. Eles não dizem assim, tu não pode, mas fica na entrelinha. O que é pior. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Isso. É pior, porque quando tu é direto e tu diz, cara, tu não vai poder fazer tal coisa por tal motivo, tu pode rebater. Mas quando é uma coisa velada, quando é um senso comum que a pessoa com deficiência... né, ela não pode fazer uma série de coisas, e não vai poder casar, não vai poder ser feliz, não vai poder ter filho. Porque aí tu começa a juntar esses nãos que tu recebeu na tua vida, e quando chega num momento como esse, que tu vai virar pai, entendeu? Aquilo tudo volta. E aí eu voltei com esses medos, assim, né? De como é que eu vou ser pai, entendeu? Que é uma coisa que eu sempre quis, mas agora que eu sei que eu vou ser, como é que vai funcionar? Que é um medo de todo primeiro pai, independente da questão da tua limitação ou deficiência. Desculpa, eu sou péssimo com palavras, é por ignorância, tá, Beto? Deficiência é ótimo, já tá deficiência, resolvido. Ok. Em função da tua deficiência, né? Cara, independente da questão da deficiência, eu acho que nesse caso, se tu me botar tudo do meu lado, eu e tu do lado, independente da questão da tua deficiência, cara, eu acho que a insegurança pelo menos no meu caso, cara, assim, a minha esposa falou que tava grávida, legal, eu me arrepio até hoje de me lembrar toda a situação. A primeira coisa que eu pensei, cara, meu Deus, será que eu tenho capacidade para ir? Qual é que é? Segurança, né, também, ela vem muito da nossa infância, né? Então, todos os medos, todos os não, todas aquelas coisas, os desafios que a gente achava que seriam insuperáveis ou que a gente não podia, a gente busca aquilo. Que são os medos e os nãos que o Beto ouviu em função da limitação dele. O que eu acho é o registro que a gente tem, né? E no meu caso eu tinha esses registros, então, ligados à minha deficiência, e aí eu ficava me perguntando ele primeiro, se eu ia passar essa deficiência pro meu filho, se eu ia conseguir pegar ele no colo, se eu ia conseguir dar banho, trocar fralda, enfim. E tinha um medo maior, que era justamente se o meu filho ia, que para vocês talvez seja uma coisa meio maluca de pensar, mas para mim era uma coisa muito presente, se o meu filho ia conseguir me amar um pai que não era perfeito, entendeu? Todos os outros eram perfeitos na minha cabeça, menos eu. E aí, por que a paternidade então ganha esse papel tão imenso assim um divisor de águas na minha vida? Porque além de ser um papel fantástico, né, ser pai, com a experiência, com o dia a dia, eu começo a entender que sim, eu posso ser amado pelo meu filho exatamente do jeito que eu sou. Claro. Cara, se tu for parar pra prestar atenção, todo pai é deficiente, entre aspas, em alguma situação, tu entende? Porque ninguém é perfeito, cara. Todo mundo tem alguma falha em algum aspecto. O teu caso específico, visual, né? Tu vê que não tem uma mão, no caso. É de nascença, né? Tu nasceu assim e tal, enfim. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que Marco, eu acho que é um sentimento universal. Mas... claro, cada um no seu nível ali de complexidade, né? O meu era um nível de complexidade que não tinha como resolver, né? Assim, sei lá, eu tenho todas as outras inseguranças, eu tratei na terapia, tratei na vida. Sim. A mão não vai brotar, então eu tinha que resolver de outra forma. E ela brotou dessa forma, entendeu? Metaforicamente, esses guris me preencheram com aquilo que me faltava, eu entendi isso a partir da paternidade. Então não tem como eu não ter virado pai mala, não escrever sobre isso, não falar sobre isso, não fazer palestras sobre isso, porque é um troço que mudou a minha vida, entendeu? Com certeza. E olha que maluco, né? O meu primeiro texto era justamente esse. O título é Meu Pai Não Tem a Mão. Foi onde eu me apresentei no blog e falei. E aí, um tempo depois, me convidaram para fazer uma palestra. E eu nunca tinha feito palestra na vida, assim. Eu disse, bom, né, tia, vamos ver, o que eu vou falar, né? Eles, não, a gente queria que tu contasse a tua história. E eu assim, mas a minha história, o que ela tem de especial para ser contada, né? E aí eu entendi que, ok, todo mundo tem uma história especial. E aí todo mundo pode contar essa história, entendeu? A minha história especial era essa.
E aí eu contei isso, que eu agora falei resumidamente para vocês, falei nessa primeira palestra. E aí foi muito maluco. Primeiro que eu descobri uma paixão por subir num palco. Por oratória. E, pô, me encantei e nunca mais parei. E a outra porque eu consegui ver naquele dia a quantidade de pessoas que eu toquei. Por quê? Porque todo mundo, é isso que vocês falaram, todo mundo tem alguma deficiência. Todo mundo tem alguma coisa que está segurando, impedindo o crescimento, a felicidade, entendeu? O que for. Sem razão. Porque eu não precisava ter tido filhos para entender que eu era um cara como os outros, com 1 ou 2, 3 ou 5 mãos, entendeu? Podia ter entendido isso muito mais cedo. Eu demorei 30 e poucos anos para entender. Beleza, cada um no seu tempo. Mas quando a gente fala sobre isso, quando vocês falam para outros pais que vocês também têm medo, que vocês também erram, que a gente está aqui todo mundo para se ajudar, que ninguém tem uma receita mágica de como ser um pai fodão, aí todo mundo meio que baixa a guarda, né? Então tá, então quer dizer que todo mundo pode se ajudar, todo mundo pode se entender. Essa é mais ou menos a razão do teu projeto, né? Trocar uma bola, conversar, trocar experiências com pais que estão esse processo de segurança e casa muito com o Pai Vem Me Limpar, né? Que é justamente isso, né? A partir do momento que a gente coloca, cada um coloca o seu caso com a sua realidade, com a sua maneira de lidar, quem está escutando, quem está assistindo, de uma maneira ou outra, ele vai perceber, olha essa situação, olha a minha situação, eu não, sabe, eu não sou só eu que tenho essa segurança, sabe, não sou só eu que tenho essa urge de fazer tal, sabe, tu entende? Então, assim, o objetivo realmente dessa troca é, a gente fala um pouco desse, como é que a gente faz para educar os nossos filhos, como é que a gente faz para preparar eles, né, porque o mundo está com, enfim, diversas mudanças malucas, bizarras, valores e situações assim. Mas, cara, tá todo mundo passando por isso junto, né? Tá todo mundo... E a gente faz de maneiras diferentes, eu acho, né? Eu acho que é isso que é o bacana e é por isso que a gente fez, assim, muito embora a gente faz juntos, eu acho que o mais legal sempre foi a troca de ideia entre a gente, mas aí tem o que liga nós três, no caso, agora, e também todos que passaram aqui. Eu acho que, ao meu ver, pelo menos, é a transparência. Que é o que tu falou assim, então é bem melhor que a pessoa diga aquilo, que daí eu posso resolver, ou não, do que seja uma coisa velada, né? E eu acho que isso aí talvez é um dos maiores segredos para criar filhos. Né? É a transparência da relação, e talvez até por isso tu diz, demorei 30 anos para não sei o que, nada, mas 30 anos, mas tá, tu resolveu. Ninguém disse que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Eu tava lendo agora uma coisa que me chamou muita atenção, antes da gente conversar, né? Porque eu fiz uma pesquisa rápida, e eu acho que tu, em específico, deve ter isso dentro de ti muito claro. Eu procurei no Conselho Nacional de Disabilidade dos Estados Unidos, né, de deficiência. Tem um dado que... Aí que tá. Tem muito pouco dado sobre pais com... E aí eu vou chamar... E eles colocam como deficiência, seja auditiva, visual, qualquer tipo. Qualquer tipo. Psicológico, qualquer tipo. Então eles começaram a coletar isso recentemente. Que eu estou vendo aqui, né, que eu encontrei no artigo. E em específico, sobre, eu vou chamar de desabilidade, de deficiência física, eles dizem que o efeito nos filhos, os filhos são ou como a média ou superiores à média em resolução de problemas, empatia, entendimento sociocultural, aceitação e aí eu vou diferenciar de empatia, aceitação de diversidade. E tem uma série, e a lista continua. E caramba, entendeu? Cara, eu quero ouvir do Beto isso, exatamente. Como é que foi isso para ti? Então, assim, para ter uma ideia, como essa questão da diversidade e da representatividade é importante, que eu vou julgar uma criança que nasceu numa família de brancos, sem nenhuma deficiência, sabe? Sem nenhum contato com... Como é que eu vou julgar essa criança, né? Não tem como, entendeu? Mas o mundo dela é aquele, o que ela vê fora disso, ela é estranha. Se ninguém apresentar para ela o diverso, ela vai estranhar, porque a criança é estranha. Aí que tá. É tu ter contato com essas situações para te conseguir entender e assimilar. Às vezes a pessoa não tem, né? E aí, como é que é aqui em casa? O meu filho de 8, que é o meu caçula, ele já me perguntou várias vezes,
de um tempo para cá, assim, não fala não quando ele era bebê, assim, mas agora, ele, assim, a gente conversando sobre várias coisas, daqui a pouco, sobre o assunto, sobre pessoas com deficiência, daqui a pouco ele diz assim, ah, tá, mas então tu é deficiente, tu tem uma deficiência. Aí ele achou o conceito, é isso? Porque para ti não. Assim, para ele, tu não tem nada. Entendeu, cara? Claro que não. Ele chama mais a atenção dele, que eu tenho pouco cabelo, do que eu não tenho a mão, entendeu? Não, peraí, olha o respeito. Olha o respeito, que aqui nos três tu é o Sansão, tá? Então, olha só. Então, eu não vou... Só minha filha diz que eu tenho. Ela olha pra mim, não, tem um monte, pai. Eu não, tá confundindo de pé com um monte. Não. O filho ama a gente, né? Não, mas enfim, então tu tá entendendo, vocês estão entendendo, ele não enxerga. Então, é muito louco, mas eu tenho que explicar, entendeu? Então é óbvio que os meus guris e provavelmente os amigos dele que estão sempre aqui em casa, eles já sabem que existe essa diferença, entendeu? A curiosidade é absolutamente natural, né? Isso é outra coisa que eu gosto muito de falar para os pais, assim. Os pais típicos, né, que como se chama, ou seja, sem nenhuma deficiência, com filhos também sem deficiência, nós somos uma geração, eu sou mais velho que vocês, mas assim, nós somos uma geração que não foi educada para a diversidade, para a diferença. Então, é muito comum, desde criança, eu lido com isso, adultos muito perdidos ao falar comigo. E qual é a cena clássica? Vem a criança e me pergunta, tio, o que houve com a tua mão? O que houve com o teu braço? Imediatamente atrás vem um responsável para essa criança dizer... Pergunta. Não incomoda o tio. Desculpa, aí vem se desculpar, super aflito, assim. Essa reação do adulto que me deixa puto. É que nós somos educados para justamente o contrário, para conformar, né? Não para ser curioso, né? A gente não pode... Sabe, Bertel, eu costumo dizer que a gente foi educado para não enxergar, para negar a deficiência do outro, a diferença do outro. E isso não é bom, entendeu? Porque se tu nega a minha deficiência, se tu finge que tu não tá vendo, tu tá negando a minha possibilidade de inclusão nesse ambiente, entendeu? Tu sabe que eu vou te interromper mas por um motivo ótimo. Desculpa, esse é o meu processo. Eu trabalho com design, e a pessoa lá chuta uma bola, eu não deixo ela fazer o gol, eu faço. Aí depois eu devolvo. Só que agora eu te falo uma coisa extremamente interessante para mim, que a gente tocou isso no outro episódio, que é o quê? A gente é educado para eu vou dizer para não enxergar, né? Que a gente falou, para não enxergar ou para ignorar. E que o meu ponto é, nós não desenhamos nada para as crianças. A gente finge que elas não existem ou que elas não estão prontas. Elas não atingiram o patamar de ser humano ainda. Elas são crianças. Né? A gente que tem que dizer se ela está pronta ou não. Em um certo ponto, a gente trata elas como deficientes. E aí, da mesma maneira como... E aí eu queria ver quais são, mais depois, assim, até para tu discorrer sobre isso, quais são dificuldades mundanas, físicas, vai, trocar. Sai num shopping, como é que troca? Falta alguma coisa? Não falta? Como é que funciona esse tipo? Porque isso é uma adaptação. Agora, isso é a vida da criança. Falta tudo para elas. Nada é desenhado para elas. E elas elas não têm autonomia nenhuma. Elas não têm autonomia nenhuma, e quando elas têm, como tu muito bem falou agora, né, a tendência dos pais, e aí, seja a tua geração ou nossa e tudo mais, a gente abafa na hora. Tipo assim, não te expõe, porque diferente de um pouco mais para trás, que era não te destaca ou não enxerga, não te expõe, não vai falar nada que te comprometa, não vai te... Sabe? Então eu acho que continua de uma forma, eu acho até mais forte e muito pior para nós, com efeitos muito mais nocivos, essa coisa do fazer de conta que não existe, porque agora não é nem fazer de conta que não existe, mesmo que tu pense algo, mesmo que tu conseguisse fazer alguma coisa, não te expõe. Então eu queria ver se isso bate contigo, se isso desde, por exemplo, quando teus filhos eram pequenos, né? Porque como é que foi o processo a curiosidade é natural, eu acho que com qualquer coisa, né? Ah, pai, o que aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? Porque isso acontece todos os dias. Enfim... Tu diz dos meus filhos em relação a mim. Exatamente. Então, isso eu conto, tá no livro, tá? Eu conto, acho que é um episódio, para mim, muito bonito, assim. Eu, na sequência disso que eu falei para vocês, desses medos e dessa certeza de que os guris não me rejeitariam quando descobrissem que eu não tinha mão, né?
esse dia chegou, né? Então, quando o Gianluca, que hoje está com 16, ele tinha um ano e um mês, eu acho, por aí. E a gente estava brincando no chão do quarto, com aqueles caminhõezinhos de madeira, e foi a primeira vez em que eu percebi que o Gianluca enxergou a minha deficiência. E aí ele olhou, sabe quando tu vê que a pessoa... Sim, o olho ali, alguma coisa travou o olharzinho dele. E aí ele olhou para aquilo ali, que ele não estava vendo, e me olhou imediatamente como quem... E ele não falava ainda, né? E aí ele me olhou me interrogando, né? Tipo assim, ué... E aí, então, respirei fundo, né? Porque eu tinha me preparado uma vida para esse momento. E aí expliquei para o Gianluca, bebezinho, e eu disse outra coisa que eu acredito muito, a gente não precisa tratar os nossos filhos como imbecis, porque eles têm 1 ano de idade, a gente pode falar feito gente. E aí eu expliquei para ele feito gente, e disse, olha, o papai nasceu sem uma mão, nasceu com essa mão grandona, e aqui ele nasceu só com os dedinhos, e era isso. E aí, ele ignorou absolutamente isso, a gente seguiu brincando. Talvez tu também tenha te sentido um pouco mais... É um processo para ti também, eu acho, né? Claro, tu falar isso com ele, na verdade, era um processo muito mais meu do que dele, né? Porque ele estava um pouco na dúvida, eu respondi, acabou. Agora, aquilo ali para mim era o encerramento de uma história de 30 anos, em que ali estava começando a cicatrizar, entendeu? Mas por que eu estou contando esse fato? Porque, então, em algum momento, depois do Stefano, quando chegou a vez dele, também entenderam isso, e então nunca... Claro, em algum momento, quando eles cresceram, eles quiseram entender melhor como que o pai nasceu sem a mão, aí eu expliquei, que é uma coisa que, na verdade, nem eu sei direito, mas, enfim, eu sei que eu nasci sem, e aí expliquei. Mas aí deu. Porque aí o que acontece? Vira um não assunto aqui em casa, tu entende? Tanto que, às vezes, eu sou o cara... Não é um elefante na sala, tipo... É normal, né? Isso. E aí, então, às vezes, sou eu que preciso trazer, por exemplo, durante as Paralimpíadas, sou eu que preciso trazer para eles o conceito do preconceito, da diferença, sabe? Porque aí tu precisa explicar para o teu filho, isso é bem difícil para mim também. Explicar para ele que tem muita gente que acha que uma pessoa diferente, tipo o pai que não tem a mão, ou aquele tio que está na TV que não tem as 2 pernas, ou que tem uma paralisia cerebral. Tem muita gente que acha que essa pessoa não vale nada, ou que essa pessoa não pode fazer nada. Então, explicar o preconceito para o filho, eu vou te dizer que é muito mais complicado. Assim como, claro, vale para a pessoa com deficiência, mas vale para o negro, vale para a homofobia. É difícil porque ele não tem esse preconceito. Exato, entendeu? Ele não vive, na medida do possível, eu acredito que nós não somos preconceituosos aqui em casa, então ele não tem essa vivência, então eu preciso explicar para ele. E aí, às vezes, não faz sentido na cabeça dele, que bom, né? Fico feliz que não faça. Né? É que ele teve a liberdade, talvez, de perguntar para ti e teve uma resposta. Talvez e ele seja teve um grande porquê, né, do preconceito. E tem a questão da convivência também, né? Querendo ou não, é aquilo que a gente falou. A gente tem que lembrar que a criança é um canvas branco, né? E ela vai sendo preenchida o tempo inteiro, né? A gente sabe disso. De novo, eu sou o calouro aqui, né? Vocês me interrompam qualquer coisa, mas, cara, é todo dia, toda coisa, tudo tá absorvendo. Que nem tem uma piadinha, acho que é no Reels, tem aquele comediante, agora não lembro o nome dele, que ele diz que a criança é um HD vazio, né? A criança é um HD vazio e tu tem que ser o Google, velho. Tu tem que saber tudo, né? Ele dá uma brincada, né? É que ele aprende muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala para ele, né? Então, cara, aí é o perigo. O exemplo, né? Ou tu não é preconceituoso real, ou não adianta dizer para ele que... não, isso é fato. Se tu comete esse pecado, né? Se tu faz essas situações de preconceito, sejam situações básicas, ou enfim, qualquer outra coisa, seja no trato com a família, com a tua mãe, com a tua esposa, com a pessoa que tá no caixa do mercado, com sei lá, alguém que tu vai conversar na rua, ou qualquer outra situação que tu vai interagir, cara, a criança vai absorver isso aí, ela vai entender isso de alguma maneira, ou ela vai atrás, ou ela vai... Mas enfim, então assim, o dar o exemplo, ele é muito importante, e eu estava falando sobre isso, que no teu caso, os teus guris, em cima dessa questão da deficiência, eles têm um parâmetro.
né? Eles têm, ou seja, eles entendem que tem uma deficiência, eles entendem que isso não prejudica em nada a maneira como eles percebem o pai dele, como eles amam o pai deles, e como o pai dele é ser humano, cidadão, homem, enfim, nesse tipo de situação. Só que aí que tá, e a criança que não tem ou a oportunidade, né? Da mesma razão que da mesma maneira que tu tem que, como é que tu explica o preconceito para uma criança que já nasceu com esse drive ou com esse dia a dia sendo desenvolvido, né? Como é que tu explica para uma criança, para uma pessoa que está em formação, né, entender as situações quando ela não vive aquilo? Eu tenho um exemplo que é muito legal, assim, que é uma menina que logo que eu fui morar sozinho, assim, aqui a primeira vez, tinha um amigo que estava com um nenê de colo, tá? E eu vi essa menina crescer. Essa menina é espetacular, assim, ela é um ser de outro mundo, assim, né? Ana Laura, ela é, cara, nossa, ela é iluminada, assim, tem algumas crianças que tem alguma coisa diferente, assim. E ela foi estudar num colégio próximo de casa, que é um colégio Murialdino, né, do Murialdo e tal, e eles têm um foco de ensino, eles bebem alguma coisa do Montessori e tal, enfim, mas eles têm muito essa questão, porque o que acontece? Eles tinham cotas de inclusão de pessoas com baixa renda, então misturavam situações que normalmente não se encontrariam, tu entendeu? E eu lembro que um dia eu estava conversando, acho que foi com a mãe ou foi com ela, com esse meu amigo ou com a mãe, e eles me falaram assim, a gente estava conversando e tal, e ela olhou para nós e ela disse assim, foi a mãe que me falou, e ela disse assim, mãe, nós somos privilegiados, né? Ela tinha, sei lá, 6, 7 anos, uma criança de 6, 7 anos, tendo a noção de que eles não são pessoas ricas, milionárias, não, são pessoas que são muitos trabalhadores, têm o seu patrimônio, tudo certinho. Ou seja, tem a estrutura, né? E ela percebe que os coleguinhas dela não tinham. Olha como o fato de tu conseguir ter essa convivência gera essa empatia, gera essa noção de que, cara, olha só como a gente tem uma realidade, não sei se privilegiada, talvez seria a palavra correta, mas, ou seja, cara, olha que legal que a gente tem gente que tem tão pouco, então daqui a pouco, então, e depois que eles me falaram essa situação, eu comecei a prestar atenção, ela tem muito esse processo de pensar um pouco nos outros, pode ser da personalidade dela, pode ser desse contexto também, que daí eu vou engatar um outro exemplo, depois eu paro de falar, que senão eu monopolizo aqui. Peraí, se eu puder, eu acho que esse processo, que é um processo que está te referindo, que ele é não só ele é analítico, né? Nem tanto crítico, eu acho que tem a ver com o que o Beto falou. Não é assim, como é que foi a aula? Foi boa? Sim. Não. Como foi a aula? Foi boa. Boa como? Aula de quê? Que matemática. Aconteceu? Tá, e aí? Eu acho que isso, claro que tu vai chamar de pai mala, né? Óbvio. E porque aqui, e aí a gente entra na nossa cultura, eu acho. Aqui o cara que fica na fila é mala. O cara que obedece qualquer tipo de lei é um mala. Né? O cara que quer fazer a coisa certa é um mala. Ou ele é mala ou ele é malandro. Aí eu tô com o pai mala. Só que esse pai mala, ele acaba... esse pai mala acaba fazendo o quê? Ao meu ver, me chamou demais. Eu nem ia falar isso agora, mas eu me identifico demais com isso, porque isso é um dos maiores, ao meu ver, processos educativos que a gente pode passar para os filhos. É só a atenção. Que é isso. Foi boa aula? Não. Binário jamais vai importar. Porque tu vai fazer o quê? Tu vai pegar de 365 dias, ele disse 2 não. Ok, então tá ótimo. Eu acho que o porquê e fazer eles discorrerem sobre um assunto e a gente perguntar, assim como eles fazem com a gente. Por quê? Foi bom. Porque a gente fez tal coisa. E por que foi legal hoje? Porque aí eles... Né, porque a gente pega adultos, no nosso caso, assim, eu sempre entro nesse tópico, porque de alguma maneira ou de outra, quando a gente vê algum tipo de revisão de produto na internet, já pararam para olhar, e olhem no mundo todo, assim, tá? Mas para olhar na revisão dos brasileiros, nossas. Produto muito bom, preço bom, chegou na hora. Isso não é uma revisão. Sim, é um report. Por que esse produto é bom? A gente não consegue discorrer, mas a gente nunca foi perguntado sobre isso. A gente não tinha esse espaço. Mas te digo mais, uma coisa que me ocorreu agora, pelo contrário, quando os pais antigos tinham que te criticar, eles eram detalhistas. Em tudo que tu fazia mal. E aí hoje o que o brasileiro faz? Ele realmente faz esse review sintético quando é bom, mas quando é ruim o produto, desce o cacete. Falha item por item, não é? Porque aquela
Mas é aquela fase clássica, né? Quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece, tu entende? Então, quando tu te sente prejudicado de alguma maneira, e as pessoas se sentem prejudicadas por qualquer coisa, né? Elas perdem tempo. Olha só, a pessoa para o que ela tá fazendo para ir fazer um review negativo e descer o cacete. Eu tava vendo um post essa semana. A gente propaga o ruim em vez de propagar o bom, né? Ver só, era uma isso mulher, é um processo curioso. Exatamente. Não sei quem foi que postou, cara, mas me chamou muito a atenção a situação. A mulher fez um review negativo no Airbnb, porque no descritivo do imóvel... Não, eu acho que só pode ser brincadeira, cara. Só pode ser brincadeira. No descritivo do imóvel tava que era de frente pro mar, mas chegava, sei lá, 8 da noite, ela tinha que caminhar muito na areia para ir no mar. Acho que é... Aí o cara botou assim, cara, ela botou um review negativo por causa da maré. Mas pela falta de entendimento, né? Não é bobagem. Vê só, de novo, a falta de entendimento, a falta de disposição. Eu acho que é absurdo, cara, isso aí. Eu acho que isso aí o cara tava brincando, cara, óbvio, né? Mas assim, é que é tão absurdo que pode ser real, tu entende? E aí a gente fica nessa questão. Tá, beleza. Como é que a gente consegue trabalhar isso na cabeça da gurizada também, né? Só continuando aquele assunto que eu tava falando, para vocês terem uma ideia da capacidade de se colocar. Por que eu acho que essa menina ela é fora da casinha? Tem ela, tem o irmão e tem o priminho, que estão sempre juntos, tá? São esses três que estão sempre juntos. Aí no final do ano, acho que faz uns 2 anos, antes da pandemia até, eles iam pra praia e eu comprei aquelas arminhas de água, sabe? Que tu bomba água e fica... dá um jato de água. E eu dei pra eles de presente, até falei pros pais, falei assim, se fodam vocês aí na praia, eles vão molhar vocês toda hora, o tempo inteiro, mas deixa eles brincar. Eles deram risada, óbvio, né? E foi isso que aconteceu, eles estavam vendo TV, tipo, os guris vinham lá, molhavam eles. Mas assim, tem mais um outro primo que foi junto com eles pra praia. Cara, ela pegou, ela deu a arma dela pro outro primo. Meu, que criança de 7, 8 anos abre mão do seu brinquedo pra outra criança? Normalmente a criança diz, não, daqui, vai querer roubar até a melhor arma, sabe? Então, assim, puta, cara, eu fiquei pensando nessas situações. Eu não sei se é meio estereótipo, viu? Mas as meninas, a minha faz isso. Talvez, porque a gente sempre diz que menina é mais, não sei, também total estereótipo. Mas as crianças de hoje em dia, eu acho que são muito abertas, cara. E diferente da gente, sabe? A gente tinha que brigar, tem uma arminha e 5 crianças, vai lá, o mais forte fica. Porque eram 3 arminhas, 3 pistolas d'água com 4 crianças, né? Cara, ela foi lá e deu a pistola pro outro cara. Eu fiquei pensando muito sobre isso aí. Eu falei, cara, que processo evolutivo, né? Que cabeça. Daqui a pouco ela percebeu assim, talvez eu nem gosto tanto disso. E ele tá querendo brincar muito, ele que pega a minha arma, esse tipo de coisa. Mas, cara, uma criança ter essa capacidade, pode ser da personalidade, pode ser da criação, tem tudo isso, né? Mas tem também, eu acho que essa questão do contexto e ela conseguir entender o que tá de fora. Tem um documentário no Netflix que eu vi, agora não lembro o nome, que é... Ai, eu deveria lembrar para falar essas coisas, até porque... Mas é o seguinte, é um cara... Foram 3 gêmeos que foram separados no nascimento. Tá, é aqueles documentários meio... Isso, aí na verdade assim, era um cara, aí ele tava indo pra faculdade... Desculpa te interromper, coisas do Bora ao lá. vivo, mas a pessoa amadora, né, nunca participou de um podcast, não botou para carregar o Note. Então, vocês vão falando, eu tô ouvindo... Bora lá, vai lá. Vai lá. E é o seguinte, era um cara, ele é um gurizão, ele tava indo pra faculdade. Aí ele tava chegando no dorm, né, lá nos Estados Unidos, né, tem aquele dormitório e tal, ele tava chegando e as pessoas foram... ele foi no colégio, no high school. E ele tava chegando... Não, era no dorm, na faculdade. Aí ele tava chegando assim e as pessoas vinham cumprimentar ele, as pessoas vinham dizer, e aí, meu, como é que tá? As gurias vinham abraçar ele e ele falou, cara, mas eu não sou uma pessoa muito popular, eu não sou... O que tá acontecendo? Aí um cara pegou e falou, meu, cara, tu foi adotado? Ele disse, sim. Então, velho, tu tem um irmão gêmeo. Aí, em resumo... O cara tinha um irmão gêmeo que foi separado na adoção, eles não sabiam, e os caras eram idênticos. Aí viraram um caso de jornalismo, foi para os programas e tal. Cara, quando os caras foram ver, receberam uma ligação, tinha um terceiro. Eram 3, eram trigêmeos que foram separados no nascimento. Só que aí que tá a questão. Por que eu estou entrando nesse assunto? Por que eu estou trazendo essa história? Porque, meio que spoiler, tá? Mas enfim, a questão era o seguinte... Os Estados Unidos tinham um programa, inclusive com eles foi o que aconteceu, que era um programa que era o seguinte, eles pegavam gêmeos, ou acho que gêmeos e mais, né, múltiplos, né,
que tinha no processo de adoção, eles davam no processo de adoção, né, enfim, acabavam ficando com tutores diferentes, sem o conhecimento, e eles faziam entrevistas... Para testar fenótipo e genótipo. Para testar se o processo de criação interfere na maneira como a pessoa se comporta nesse caso específico. Cara, isso é maluco, a história que aconteceu com eles, e é real, aconteceu mesmo. Então, aí eles diziam assim, não, o pessoal da assistência social vai lá conversar com vocês por um tempo e tal, e as famílias achando que é assistência social, não, beleza. Na verdade, os caras estavam fazendo todo um estudo para levantar sobre esse tipo de situação. E foram milhares, né? Milhares de gente, de monstros. Isso, e aí que tá. Então, eles botavam numa família pobre, assim, mais né, limitada economicamente, uma família classe média e outro numa família mais rica. E eles queriam ver como é que era esse processo, como é que se desenvolvia a personalidade dessa criança, dessa pessoa, em função do ambiente. Será que o ambiente determina como é que a pessoa vai e tal, enfim? Então, quando a gente estava falando dessa questão da menina, do meu amigo ali, ou a gente está falando dos teus filhos, é isso que eu estou pensando, né? Será, né, levando em consideração agora esse documentário que eu vi, que é só isso? Acho que não, né? Não é isso, mas... Mas, Beto, eu vi que eu te cortei, mas faz parte da mesma coisa só pensando alto. O teu caso, vê só, a tua deficiência, ela é tua. Mas diferente de uma, digamos assim, situação econômica que prejudica a todos da família, tu passou por essa experiência. E aí os teus filhos, eles convivem contigo, mas eles não têm essa deficiência. Isso tu encarou já, pelo menos depois de passar desse primeiro momento, tu encarou isso como algo positivo para eles? Ou assim, que tu não esperava que fosse positivo? É como se tu pudesse fazê-los passar por um desafio, mas sem... Sabe que, na verdade, essa tua pergunta nunca ninguém me fez, assim, então estou pensando enquanto eu respondo. Talvez a questão da deficiência fosse muito mais um processo meu do que da família ou dos guris, entendeu? E eu é que precisava resolver isso comigo. E aí eu resolvi. Então, em relação a eles, eu acho que é bacana do ponto de vista deles conviverem com a diferença, entendeu? Exato. Deles, por exemplo, o Gianluca fez eu até publiquei, assim, eu tomei a liberdade de ler, tu vai falar do texto que ele escreveu? Isso. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu tomei a liberdade de ler o texto, eu achei maravilhoso o texto dele, e esse texto não poderia ter sido escrito por alguém que não tem essa habilidade. Não passou por isso. Mas então, pensando assim, o que é o texto, né? Para quem não leu, o Gianluca tinha que fazer um trabalho de produção textual para a escola e era sobre preconceito e diversidade. E aí ele escreve sobre mim e ele só me trouxe o texto depois estava pronto, né? Então não teve influência minha indicando o tema para ele. E basicamente ele diz ali que ele descobriu através de mim como as pessoas podiam ser más, como as pessoas podiam ser preconceituosas. E que, obviamente, ele não concordava e não entendia isso. E aí ele falava sobre inclusão e outras coisas, e aí ele acaba dizendo que ele me amar não é inclusão. Ele me ama porque eu sou o pai dele. Que casualmente não tem uma mão, mas ele me ama por isso. Né? Mas que todo o resto, sim, é inclusão, e enfim, aí ele vai por esse lado. Então, acho assim, é óbvio, né? Eu acho que eu trago uma vivência para essa família diferente, né? Muito provavelmente, se a Luciana tivesse casado com um cara com várias mãos, eles não teriam esta vivência. Teriam outras, né? Mais ricas ou não, mas enfim. Mas, então, acho que, de alguma forma, sim, eu trago uma vivência diferente para essa família e para o grupo de pessoas que eu convivo, né? Porque não adianta, infelizmente ou felizmente, a pessoa diferente, a pessoa com deficiência, ela é também didática nesses momentos, entendeu? Eu fui a única pessoa com deficiência da minha escola por anos. Eu fui a única pessoa com deficiência da minha graduação, eu fiz 2 pós, nas 2 pós não tinha ninguém com deficiência, era só eu. Então, de alguma forma, e por que isso é louco de pensar? Então quer dizer que vocês são realmente minoria, né? Numa turma de 30 da pós tinha uma pessoa com deficiência? Não. Na verdade, se a gente for ver os números absolutos,
pessoas com deficiência no mundo hoje são 2 bilhões de pessoas. Então, assim, de minoria a gente não tem nada. É a minoria fazendo o curso, mas não minoria exato, em termos de... Exato. Então, assim, então é muito mais relevante a gente pensar por que só tinha o Beto numa turma de pós-graduação com deficiência, do que pensar, né, nas outras... Então, acho que é isso, assim, a gente acaba sendo didático e necessário, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente existe, né? Quando a gente fala em visibilidade, em representatividade, é disso que a gente está falando. Esse assunto que tu está trazendo agora vai engatar uma coisa que eu queria engatar. Vai engatar um assunto que eu queria engatar hoje, mas eu estava esperando um gancho, né? Tu fala essa questão da visibilidade, de representar, de trazer esse assunto à tona, de mostrar para as outras pessoas que tem essa realidade, porque às vezes fica uma questão assim, o pessoal meio que finge que não vê, né? Tem aquela coisa meio... E isso é ruim, né? Mas enfim, que foi o que aconteceu domingo? Ou sábado, né? Com o... Como é que é o nome dele? O cara que apresenta The Voice Brasil, apresentava o Big Brother, The Voice. Thiago Leifert. Thiago Leifert. Isso. Não, agora então, não é mais ele. Não é mais ele. Agora... Ok, é o Thiago Leifert, ok, entendi. Isso, daí tem ele e a esposa dele, né? A esposa dele, inclusive a esposa dele é caxiense, né? Ou Farroupilha, enfim, aqui da região. E ele estava apresentando, eu não acompanho muito, tá? Mas obviamente com internet, coisa assim, redes sociais, tu vai sabendo o que está acontecendo, vai falando com outras pessoas, como eu trabalho com comunicação, tu acaba entendendo essas situações. E meio que de uma hora para outra, o Thiago Leifert, ele parou de apresentar, acho que o The Voice ou o Big Brother, não, acho que o The Voice. E ele é um cara que estava em todas, assim, ele tá super nas graças, tanto do público quanto da emissora, porque ele é um cara muito carismático, ele é meio nerdzinho, assim, ele é simpático e tal, então, sabe, ele é um cara, e de repente ele parou, né, até pensei assim, o cara teve um burnout, né, sei lá, o que aconteceu, ele não falou nada e saiu. Agora, essa semana, foi o que gerou um pouco desse bafafá aí, tá? Bafafá não, foi o que gerou esse buzz todo, né, então ele e a esposa dele, que não tem a tendência de se expor muito nas redes, fizeram ali um vídeo explicando por que eles pararam, né? A filha dele está com um tipo de câncer no olho, né? Nos olhos, nos dois olhos, nos olhinhos. É uma situação bem rara e tal, enfim, que eles detectaram por uma, né? Ele até explica, né? Ele fala assim, eu vi que tinha um flicker, né, num olho ali e tal. A esposa falou assim, não, imagina, tá vendo? Ele falou, não, olha, aí eles foram ver e realmente ele tem um processo cancerígeno ali, canceroso, enfim, né, nos olhinhos, e ela tá passando pelo processo. Então, quando isso aconteceu, obviamente o mundo todo caiu, que é um medo que é latente de todos, né? Eu até mandei a mensagem para o Berté, acho que foi no domingo, né, Berté? Até falei assim, a procura por oftalmologista infantil no Brasil vai crescer 700% a partir de agora, porque... E eles explicam por que eles resolveram fazer esse vídeo e falar. Que é aí que tá isso que a gente falou, dessa questão de trazer o awareness, né? Trazer o oftalmologista. Eu venho de uma família que, principalmente do lado paterno, todo mundo tem problema de visão, tá? Meu pai tem problema de visão, tentou fazer uma cirurgia lá, deu merda lá, ficou quase cego e tal. Hoje tá melhor, né? Mas enfim, o meu irmão teve um problema sério de ceratocone, né? Que é uma deformidade enfim, no olho ali, não vou falar merda, não falar errado, né? Mas enfim, e também foi um processo super angustiante. Ele chegou a ficar na fila de transplante, né, para fazer um transplante. Ele fez um procedimento que era meio novo, assim, meio experimental, e hoje ele já tá super bem também, tá bem, mas enfim. E, cara, as crianças, elas não necessariamente vão muito pro oftalmologista, né, como uma certa prioridade, assim, né, eu não sei como é que foi com vocês, mas enfim, né, e eles utilizaram esse problema, eles falaram que a partir da 4ª sessão de quimioterapia, o Thiago falou o seguinte, ele falou, cara, eu me liguei de que a gente... é uma obrigação nossa trazer isso ao público, não para o pessoal entender por que a gente saiu fora do programa, isso aí é de menos, né? Mas a gente tendo essa visibilidade que a gente tem, de dizer assim, gente, olha, presta atenção nesses detalhes, nessas situaçõezinhas aqui, ó, isso aqui pode ser... Cara, leva no oftalmologista para fazer uma revisão. Se a gente tivesse feito isso alguns meses antes, provavelmente muita coisa poderia ter sido minimizada desse problema da pequenininha deles e tal. É que a lição deles, cara, e como eles expõem, eu acho que de novo tem a ver com um pouco que a gente estava falando agora.
não vou dizer ele porque ele estava falando, mas os dois, né, os pais tiveram bastante atenção com a filha, porque ela estava enxergando. Sim. Só que quando ela olhava para ele descreveu que ela olhava meio de lado. Que ela olhava meio de ladinho. Óbvio, né? Começa a bloquear a córnea na frente. A criança vai começar a procurar. E uma coisa que ele falou que eu achei, ou ela falou, não sei, que eu achei mágico, que é a verdade mesmo, que as crianças são tão... enfim, não só pelo momento de plasticidade cerebral, mas elas são tão mágicas, adaptáveis, que elas se acostumam com tudo. Então, por isso que a tal da pergunta, eu volto para a pergunta tua, Binária, geralmente eu grudo em alguma coisa que eu acho muito relevante, assim, e tem muitas que, enfim, que tu falou já agora, mas essa do porquê do pai mala, do propósito todo, eu acho isso tão essencial, que se ele tivesse parado para a filha assim, não, mas ela tá vendo, deu. Mas não, entendeu? É atenção. Ele insistiu, ele falou que ele falou assim, cara, ela disse, não, tu tá vendo besteira. Ele, não, mas ela tava olhando meio de lado, e aí que ele... O estar presente não é ser pai. Então, aí vocês me jogam uma outra discussão que eu gosto bastante, que é essa do tempo de qualidade e do tempo, da quantidade de tempo. E aí eu sei, tem um senso comum que defende o tempo de qualidade e eu não consigo concordar. Obrigado, tamo junto, vamos lá. Mas por quê, né, cara? Porque eu acho que a gente precisa de tempo mesmo. Sem qualitativo, assim, para criar intimidade, para poder observar que a filhinha está olhando com o canto do olho, para entender as dinâmicas dessa criança, para a criança entender as suas dinâmicas. E isso, intimidade só com o tempo, né? Não adianta. Então, confiança com o tempo, intimidade com o tempo, tu precisa passar por isso. O cara é um astrônomo e ele é assim, olha, eu não tenho muito tempo para astronomia, viu? Mas hoje eu vou ficar com uma qualidade enorme ali, um tempo, uma horinha, e aí tá encoberto o tempo, né? Mas eu vou ficar uma hora e hoje vai ser o dia, entendeu? É isso. Tipo, se tu chegar pro teu filho adolescente e dizer para ele, não, agora eu tenho 15 minutos aqui, me diz o que tu tá, o que te aflige. Não, né? Não, isso é uma coisa que, assim, um dia, quando tu menos espera, tu tá indo com teu filho buscar, sei lá, pão na padaria, naquela caminhada, do nada brota um assunto relevante, entendeu? Quando tu não espera, quando tu não cria uma expectativa. E isso só com tempo, né? Então, assim, é claro, aí tu vai me dizer, bom, mas aqui na minha separação eu só tenho o fim de semana para ficar com meu filho. Beleza. Mas então, nesse fim de semana que é teu, tu vai estar ali mais presente do que o normal por mais tempo. Não necessariamente assim, vou deixar meu filho então jogar no videogame 10 horas, depois 1 hora nós vamos no parque, vai ser o nosso tempo de qualidade. Talvez, ok, né, gente, assim, eu não quero ser... Sim, cada um com seus... Não tem, né? Bom, é só aquela 1 hora, maravilha. Então vai e faz essa 1 hora ser legal. Agora, dentro das possibilidades, por que eu gosto de falar isso? Porque tu não vai usar esse conceito do tempo de qualidade para te eximir da tua presença paterna. Então não adianta tu dizer, não, ele não precisa de mim, porque eu fico 1h30 com ele por semana, tá mais do que bom, porque a gente curte muito aquela... Não, faz o teu papel, fica mais tempo com teu filho, entendeu? Então, assim, por que eu falo disso? Justamente para a gente não reforçar essa possibilidade de o cara tirar o corpo fora, não assumir o seu papel de pai, porque o que importa são 15 minutos bem vividos. Eu acho que não, né? Eu volto de novo ao pai mala. Na verdade, isso é muito... A chance de sucesso desse pai, que fica realmente, que é uma estratégia, que tu pega ali 1 hora de qualidade, ou que eram como os nossos pais, imagina, eu estou generalizando evidentemente, né? Mas a gente via no fim de semana, assim. E é isso. A chance de sucesso da relação é 100%. Desde que o pai não seja um psicótico. É isso, 100%, porque realmente vai ser um tempo de muita qualidade, curto. Não dá nem tempo. Não dá tempo do cara ser mala. Essa é a verdade. Na verdade, quanto mais tempo junto, mais tempo a gente está participando do processo educativo. Mais tempo a gente tem divergências, mais tempo eu acho que tem... É que tá. Me corrija se eu estou errado, porque a gente tem 3 diferentes timings aqui, né? Tem os bebês... nenês jovens, em que tudo que tu faça, toda a palhaçada que o pai mala faz é encantadora. Tem uma menina que já tá começando, né? Tá com quantos? 6?
Vai fazer 6, mas assim... Vai fazer 6. Ah, não, mas ainda uma... Não? Já tá dirigindo e fuma 2 carteiras de Calton por dia. Eu falei, a gente, cara, eu nessa idade, na idade dela, eu era um peso de papel, total. É isso, essa era a minha serventia e habilidade, eu era um peso de papel. E a gente tem o caso do Beto, que tá com um mais velho ainda, com 8, e com um adolescente de 16 anos. Aí a minha pergunta, né, que é aquela coisa, vamos aprender, vamos chupar isso, né? Esse tempo juntos, essa questão juntas, chega uma hora que o adolescente, o jovem ali, ele já não... Nossa, eu me senti muito velho agora falando o jovem. Ele se sente... Ele não quer, cara, trocar uma bola com o pai. Existem casos. Tem um caso de um amigo meu que ele fala sobre isso outro dia. Ele falou que o filho dele não quis fazer um negócio com os amigos porque ele queria ficar com o pai dele. E eles ficam bastante tempo juntos, tá? Eu achei muito legal isso. Eu falei, puta, cara, porque isso é difícil. Porque, assim, uma coisa assim, ó, o ponto de interesse do teu filho mais velho, Beto, ele é, sei lá, eu não sei, tá? Mas ele gosta de videogame. Ele gosta de badminton, ele gosta de xadrez, e tu não sabe jogar xadrez, tu gosta de vôlei, e tu, sei lá, tu não quer jogar videogame, tu não gosta de videogame, sei lá. Então, criar alguma atividade ou alguma, não sei, eu tô perguntando, tô vendo nessa situação, entender algum ponto de interesse em que vocês podem curtir juntos e crescer juntos, sei lá, pegar o guri fazer hiking, ou ir acampar, ou eu não tô dizendo que lá, esse é o sonho, né? Aquela coisa, vou acampar com meu filho, aquela maravilha. Não é isso. Mas, enfim, tu entende? Alguma coisa em que tem um objetivo, um propósito comum. Se for videogame, seja jogar videogame com teu filho. Porra, tu jogar videogame com teu filho, com certeza vai criar laços de intimidade, vai criar uma situação específica, né? No meu caso, do meu pai, por exemplo, é futebol. A gente fala de futebol, ponto. É o nosso ponto de interesse. Não tem outra situação ali, né? Mas eu acho que sem ter isso, acaba tendo que encontrar uma atividade, até tendo que fazer alguma coisa. Às vezes e a criança está naquela fase do adolescente chato, ele está sem saco, porque pode ser uma criança muito legal, mas pode ser uma criança adolescente chata, que ele vai dizer, cara, eu queria estar lá jogando meu Fortnite, queria estar lá, sei lá, jogando meu videogame, e não queria estar aqui agora, porque às vezes a criança não vê que esse é um tempo muito importante, né? Às vezes o adolescente não vê. Até vou te dizer, às vezes quem não vê que esse tempo é muito importante são os pais, né? Porque não adianta, né, cara? O adolescente, ele é outra coisa, né? Nós já fomos adolescentes, né? Aliás, isso para mim é fundamental para o pai de adolescente. Ele precisa se lembrar de quando ele era adolescente. Ah, que vergonha, meu Deus, quando eu era adolescente, não posso me lembrar mais disso aí, tenho vergonha. Mas, cara, é fundamental, entendeu? Primeiro que a gente entende que essa não é com a gente o esquema, entendeu? É com ele. Esse é o momento dele se independizar da gente, dele descobrir quem ele é ou não. Você falou tudo. Não é de nós querer passar, é dele. Exato. E aí acho que aí... O que acontece, né? Os pais têm muito essa coisa de, comigo, ele me odeia. Gente, tá cagando pra ti nesse momento. Ele quer se firmar enquanto pessoa diferente. E isso, né? Enfim, qualquer livro básico de psicologia vai te explicar. Ele precisa se desgrudar dos pais, né? E tá tudo certo. Esse é o caminho natural. Não é fácil, mas é o caminho natural. Então, ter esses pontos em comum é sempre bom. E nesse caso, o pai mala e os pais malas, a gente precisa entender que a gente tem que dar uma recuada. É fundamental a gente recuar. Senão a gente dificulta a vida dele, entendeu? Sim, mas daí tu não fica com aquele medo de dizer isso que a gente estava falando agora. Bom, passar tempo, de ter... Claro, porque tu tá falando de alguém que tá com 16 anos, tu já passou muito tempo, você já tem uma puta intimidade, às vezes você só te dá uma olhada e você sabe o que o outro quer dizer, né? Mas não fica aquele... que acho que é aí que tá a dificuldade, né? Puta, meu filho já não quer ficar comigo, sabe? Começa aquele enfim. Sim, é ridículo isso, porque quem disse que ele poderia ter essa opção, entendeu? Quem deixou pra entender? Então, agora tem acontecido muito, assim, né? Tipo, a gente tá, quer dizer, eles estão de férias, né? Eu ainda tô trabalhando, e aí então a gente acha uns horários em que eu consigo fazer alguma coisa com eles mesmo, e mesmo em dias de trabalho. E aí, às vezes tá tudo programado e ele me olha com uma cara de bunda e diz, ai, não,
Eu não quero, sabe? A tia vai ter que querer, porque... E bora, claro, meu. Não rola, e muitas vezes não rola, entendeu? E vai com aquela cara de cu, às vezes. Às vezes vai com a cara de cu, e eu disse, cara, é isso, e deu, vai sair desse... Tu usou o exemplo do jogo, né? Ele moraria no quarto dele para sempre, né? O computador, a internet, e deu. E não, tem vezes que não. Às vezes eu vou te tirar a força daqui porque nós vamos fazer outra coisa. Mas é isso. Assim como às vezes é bem de boa, é bem tranquilo, tanto que às vezes é tão de boa que o caçula olha para ele e diz assim, mano, tu tá bem? Porque ninguém espera que ele vai querer fazer aquilo tão de boa vontade que ele faz. Então é isso, entendeu? É isso, tem dias e dias. O adolescente é muito disso, né? Tem dias que, nossa, ele se acorda e ele te odeia. E daqui a pouco... eu ia perguntar disso, porque tem uma coisa, isso é um assunto um pouco delicado, e eu posso estar dando um tiro no pé. Porque assim, ó, eu assumo meia culpa, tá? Eu não fui eu era um adolescente bem mal criado, no sentido, eu não fui mal criado pelos meus pais, mas eu era um respondão, tá? E o adolescente respondão, ele é uma criança um pouquinho maior, com um pouquinho de pelo no saco, um pouquinho de pelo na cara, né? É isso que eu tô querendo dizer, ele tá quase homem, mas ou seja, ele acha que ele é adulto, ele acha que tem, só que ele é muito infantil, no sentido de que às vezes ele precisa machucar, ou ele precisa chamar atenção, e ele faz uma coisa, como é, pra ti, esse processo de deficiência, né? Esse processo, desculpa, não, esse teu caso, né? O fato do teu braço, né? Da tua mão. Tu já passou por momentos nesses sentidos delicados, assim, porque pode acontecer. Teus filhos podem ser super queridos sempre, ou enfim, né? Entender muito bem essa questão, mas chegou alguma situação, não sei se tu quer falar, óbvio, sobre isso, né? Mas alguma situação que foi um assunto delicado e Piá largou uma chapuletada super, sabe, maldosa, no sentido de... Maldosa que eu digo no sentido de... Ele queria te infernizar naquela hora ali. Tu sabe que não. E aí, eu acho que essa tua pergunta, eu acho ela muito interessante, e assim, eu vou falar uma coisa, não é uma crítica, tá? Mas eu acho que ela fala muito sobre a nossa sociedade, assim. Porque a gente, e eu entendo o que tu tá me perguntando, porque a gente tem a nossa sabe visão... aquela coisa do cara, ele tá brigando contigo, ele diz, eu te odeio, sabe, essa coisa? E aí ele fala alguma coisa, sei lá, eu, né? Isso. Mas por quê? Por que eu tô te dizendo isso? Porque a gente tem tá construído no nosso inconsciente coletivo de que isso é uma coisa que pode virar um xingamento. E pros não é. Não, na cabeça deles, isso não é uma arma, entendi. Não é. Tá entendendo? Sei lá, assim, porque criança faz isso, sabe? A criança vê, sei lá, um coleguinha que tem, sei lá, a orelhinha um pouquinho maior, ele vai dizer, seu orelhudo. Ele vai botar uma lupa sobre alguma situação, uma característica, para pegar no pé. O que tu tá falando faz muito sentido, porque para eles não tem isso. Não existe isso. Mas eu tive já relatos, olha que engraçado, relato de um grande amigo meu aqui, e de comentários assim que fizeram, uma criança fez para a filha, no caso, e super maldoso, assim, para maldoso e real, mas para machucar. Então eu não sei se não acontece, assim, talvez... Não, mas acho que até acontece, mas o que o Beto está dizendo é que, no caso dos filhos dele, eles não percebem isso como uma situação que possa ser usada, eles vão machucar de outra maneira. Ponto. Claro, ele vai machucar de outra maneira, ele vai dizer, tu não joga nada videogame, tu merda, te odeio, entendeu? Mas ele não vai falar disso. Esse lado de coisas que para eles são realmente ruins, entendeu? Sim, mas entendi. Isso não é. Essa é a essência do que nós estávamos falando até agora. Exatamente. Isso talvez passa muito do processo que, assim, tu também não te vitimizou, né? Tu não usou isso como uma ferramenta de manobra em nenhum momento, porque não é. Então, não acho, de novo, a relação é muito transparente, então aquilo não existe mesmo entre vocês. E não existe de fato mesmo, né? Muito, mas por isso que eu disse que eu entendo a pergunta do Marco, porque ela faz sentido nesse contexto que a gente vive. Mas no meu contexto familiar, com os guris, não faz. Não é uma alavancada, eu entendi. Por isso que eu disse, se ele for mal criado nesse sentido, se ele for infantil nesse sentido, ele vai fazer... muito gordo, de careca. Sei lá, de qualquer outra coisa. Exato. Que é uma coisa que talvez saiba que talvez te incomode, ou que seja alguma situação diferente. O fato da deficiência do Beto não é. Simplesmente não tá enraigado nele nessa situação. Entendi. Legal, cara. Puta, que baita exemplo de vida, Beto. Baita exemplo de pai, né? Da maneira como
tu lida com teus guris ali. Eu venho acompanhando desde que a gente começou a interagir, né? A gente até comentou um pouquinho nisso em off. A gente começou a interagir por uma coincidência, né? Eu passei alguns dias no Estribo Hotel Estância. Um abração para o Bruno, para a Vanessa, que estão ouvindo ali agora, certo? Eu acho que estão ouvindo, não sei se eles estão ouvindo ainda. Mas, enfim, e uma semana depois, eu acredito, a minha esposa, pelo fato de a gente ter procurado no Instagram, ou dado uma olhada nas fotos no Instagram e tal, apareceu o material do Beto, e ela que me indicou o Beto, né? Então o Beto foi super querido ali, respondeu de bate-pronto assim que viu a mensagem, né? E está aí conversando com nós. Cara, estamos fechando 1 hora, né? Então eu queria aproveitar, agradecer a tua presença, agradecer ao teu papo leve, cara, a tua capacidade de entender as perguntas ali, enfim, né, disponibilizar esse teu tempo. Obviamente agradecer a presença do Berté também, né, que tá meio corrida, o dia a dia ali cada vez é mais complicado. Eu tenho que me segurar só para não largar mais pergunta agora pro Beto. Tá me segurando. Cara, agora já entrar num assunto que entrar mais pelo menos meia hora. Cheio, a gente vai cheio. Livro e como é que começou o processo assim, cara, a gente a gente assim, ó, a gente tem essa a gente tem que marcar um episódio 2, assim. Vamos, exatamente. Nós vamos 2 ou 3, Beto, com certeza eu vou entrar em contato contigo para voltar. Isso, cara. O processo de não só assim internalizar e resolver os problemas, os desafios, mas aí tu pega e compila eles em algo que alguém consegue aproveitar e usar. Na verdade, tem uma coisa muito feia de ser dita, mas que pode ser dita. A escrita, ela é um ato muito egoísta, né? Porque a gente se resolve escrevendo. Então, assim, junto com a terapia, com a vida, tudo, escrever é um grande instrumento de cura, né? E aí, ou seja, o cara tá sendo sacana, né? Porque ele tá fazendo uns textos para ajudar ele próprio e, bom, na esteira ele acaba colaborando com o leitor também. Falando de psicólogo e tal, é um troço bem freudiano, né? Ele diz que não existe nada, todo mundo é egoísta em tudo que faz, né? Nesse sentido. Mas, cara, o teu processo de escrita, tu escrever o livro, ele foi um processo de autoconhecimento, de troca, obviamente, né? E fazer disso algo que seja positivo para outras pessoas e para ti também. Eu acho que nada mais natural que isso. A ideia é essa, né? É tipo, assim, quando eu decidi transformar o que eu já vinha escrevendo num livro, eu disse, bom, vou ter que pegar isso aqui e fazer com que faça sentido para as pessoas, mais do que faz hoje na internet, né? Então, eu preciso construir uma linha do tempo, nem foi linha do tempo, na verdade, mas uma linha de raciocínio que leve uma crônica a outra e que, de alguma forma, isso tem algum significado para quem está lá em casa lendo, entendeu? Por quê? Porque agora ele deixou de ser uma coisa minha, né? Isso é muito maluco. Quando tu faz um livro, que enquanto tu está publicando na internet, tu ainda tem uma fantasia de que aquilo ali é mais teu do que do leitor. E uma fantasia trouxa, mas enfim, tu ainda tem essa ilusão. Mas quando isso vai para um livro, e o cara leva para casa, e o cara leva para a praia, quando ele empresta para um amigo, deixa de ser teu, entendeu? Aquilo ali é uma coisa nossa. E aí não é só dele também, é nosso, porque aí tem uma troca. Muitas conversas começaram depois do livro, depois de leitores. Sim, até as tuas palestras e tal. Então, cara, isso é muito mágico, assim, porque é real, assim, né? Não é um papo para inglês ver assim. É uma troca que funciona muito, entendeu? E esse é o lado bacana. Tu deu o exemplo do Thiago Leifert, né? Claro, sim, assim, sem querer me comparar ao exemplo que eles deram com aquele vídeo, mas, assim, dentro do meu universo, da minha bolha, assim, também é o papel... Foi por isso que eu trouxe o exemplo do Thiago Leifert. Tu trouxe... tu tá trazendo uma luz sobre esse ponto que, às vezes, as pessoas não falam e não tem um precedente. Cara, né? E, assim, eu falo muito sobre... Até um tema que a gente nem tocou tanto aqui hoje, mas, assim, sobre o afeto, né? E na dificuldade dos homens entenderem que o afeto... não compromete a masculinidade deles, entendeu? E aí aqui tem mais papo para 3 episódios, né? Sim, com certeza. O quanto isso ainda é um impeditivo para o homem brasileiro exercer... Cara, eu lamento demais isso, velho, porque uma das melhores coisas que tem é esse processo de afeto, esse processo do abraço, do beijo, do carinho, do toque. Cara, sério, é uma troca de energia para os dois lados. E eu acho que quem não tem essa capacidade, ou que tem esse bloqueio, tá perdendo uma fase, uma situação muito importante. Uma oportunidade para trocar.
Puta, deixa eu aproveitar só uma coisa. Eu preciso perguntar isso, não adianta. Eu fico curioso. Se tu pudesse, Beto, assim, porque daí eu estou aproveitando o tema, enfim, inclusão, né? Se tu pudesse listar, ou não listar, ou qual é o maior desafio, ou os maiores desafios que um pai com deficiência encontrou até então? Ou deve ter muita coisa, um caso, alguma situação específica. No teu caso, então, né? Evidentemente eu quero generalizar, mas quais foram os desafios que tu encontrou? Eu acho que, assim, sendo super honesto assim com vocês, eu não me lembro de coisas concretas, assim, de episódios concretos que eu possa contar para vocês. E aí eu acho que por quê, né? Porque eu acho que de novo a gente vai para aquela coisa do preconceito velado. Então, assim, eu, por exemplo, quando até hoje adultos vêm se desculpar e fazem aquele alarde todo porque o filhinho perguntou, e os meus filhos estão juntos vendo essa cena, é uma coisa que me machuca demais, assim. Porque então toda essa construção que eu tenho desde o nascimento deles, de mostrar que eu faço absolutamente tudo, que eu sou um pai como os outros, que eu sou um homem como os... Enfim, que a vida está aí para a gente ser vivida do jeito que a gente for, do jeito que der. Toda essa minha construção vai para água abaixo quando vem um cara estúpido, apavorado, se desculpando porque a filhinha dele perguntou por que eu não tenho a mão. Tu entende? Porque aí eu tenho que explicar para o meu filho, porque os guris ficam, claro, agora o João Luca é maior, ele já entende, mas eles ficam assustados olhando aquele adulto, entendeu? Sim. Só um pouquinho, se ele está se desculpando, o que meu pai tem que eu não entendi? Entende? Então, isso talvez seja um grande desafio para mim. E aí eu acho que eu posso falar, assim, pelas pessoas com deficiência, de uma forma geral, essas barreiras, tem nome para isso, né? Que é a barreira atitudinal, são as piores barreiras que uma pessoa com deficiência pode encontrar. Porque é o que, né, um cadeirante sem uma rampa adequada, sem um acesso adequado, também é super limitador. Mas essas barreiras atitudinais, elas são culturais, são históricas. Então, isso para reverter tem um processo longuíssimo pela frente. Num cenário onde a gente não discute esses temas, onde os governos não colaboram com a matéria da inclusão, isso tudo só vai tornando o processo mais difícil, mais delicado, entendeu? Vai criando pequenos rachaduras, né? Exatamente. E, na verdade, as grandes barreiras difíceis de vencer são essas. É a atitude do vizinho, do porteiro, da professora, entendeu? Do amigo, do colega de trabalho. Eu tive cenas, quer ver uma coisa? Não na paternidade, mas eu tive cenas assim de pessoas que me aconselharam durante a vida que são chocantes. Então, vou te dar 2 exemplos só, assim, rápidos, que não tem a ver com paternidade, só com a minha deficiência. No trabalho, eu sou, né, vocês estão vendo que eu sou super comunicativo no trabalho, e sou italiano, então, como vocês, eu falo com as mãos também. E aí, do trabalho, a gente estava num curso de formação de lideranças, coisas assim, e aí a gente tinha que apresentar lá alguma coisa. E eu fui apresentar. Quando acabou a minha apresentação, um colega meu me chamou num canto e disse assim, deixa eu te dizer uma coisa, assim, tenta não mexer o teu braço, o que eu não tenho a mão, né? Porque senão a gente olha só para ele e não presta atenção no que tu tá falando. Ou seja, esse cara, ele tem a certeza de que ele tá me fazendo uma gentileza. Vocês entendem? Sim. Em essência, ele não tá fazendo... Sim, mas a ignorância... Esse é um caso. Outro caso que também eu achei muito peculiar era um cara que tinha uma ótica do lado da nossa casa, quando eu era menor, na casa da mãe, e ele era um cara super diferente, assim, um cara muito bacana. Até o dia que ele veio, ele disse, e eu usava óculos, né? Agora não uso mais. E aí ele veio me dizer, Beto, a gente tem que achar uma armação band-aid para ti. Eu disse, como assim? Não, tem que ser uma armação bem chamativa, porque a gente chama a visão das pessoas para essa tua área e elas não enxergam a tua deficiência. Mas por que eu estou dizendo isso, né? E vou dizer para vocês que mesmo já tendo passado tantos anos, ainda me dói contar essas histórias. Porque a gente foi educado para esconder a deficiência.
para ignorar a deficiência, acreditando que a gente está sendo gentil. Entendeu? Isso é muito louco. Isso é o dever de vocês, que não têm deficiência alguma, se abrirem para essa discussão e entenderem que, sim, vocês precisam, num universo de pessoas que não foi educada para a diversidade, vocês vão precisar achar o tom, cada um de vocês, vocês que estão nos assistindo, para lidar com a deficiência do outro. Não, e é por isso que tu tá aí, né, Beto? Aquilo que a gente conversou ali no início, e a gente já vem falando isso em outros capítulos, né? Cara, a gente quer experiências, pontos de vista, maneiras livres de pensar, para ajudar não só a gente que está conversando contigo agora, dessa maneira muito despretensiosa, né? Mas, quiçá, outras pessoas que estão participando, escutando e assistindo esse nosso podcast, a entender esses pontos de vista. Puta, a gente falou com uma mãe solo, a gente falou com um atleta, falou com um cara que é pai solo também. Agora tem o Beto, que tem uma deficiência, e como é que isso é percebido por ele, né, dessa maneira, ou pelas pessoas ao redor, e como é que a gente faz, que nem tu falou assim, o cara que foi falar aquilo, com certeza ele achou que ele estava fazendo uma coisa boa, mas aí que tá, a desinformação faz tu cometer esses atos, né, de um preconceito ou situações que não são bacanas, né? Então vamos se informar, né? Vamos tentar entender. Tu trazendo esse assunto aqui, pessoal, gente, quem puder, leia o livro do Beto, cara. Leia, tem a ver com paternidade, tem a ver com a questão do afeto, tem a ver com essa questão de como trabalhar essas percepções e a insegurança que o Beto trabalhou tão arduamente para conseguir, né, contornar. Então, cara, Pai Mala, né, o nome do livro, tem uma outra linha do livro. Sabe o subtítulo gigante, que é para ocupar muito tempo na mídia, né? Porque aí as pessoas têm isso aí. Tu ganha tempo de mídia, né? Relatos sinceros de afeto, vínculos e imperfeições que não estão nos manuais. Então, galera, né? Maravilha. Para fazer um jabá pro Beto aí, eu acho que vale muito. Tá? Sigam o perfil dele no Instagram, né? @paimala, tem o blog dele, deem uma olhada, cara, um conteúdo muito bacana. Beto, eu queria te agradecer novamente, para a gente finalizar aqui, já chegamos no 1 minuto e 10. Queria te agradecer a tua presença, a maneira muito bacana com que tu coloca as tuas ideias e que tu despendeu esse tempo para nós, para o nosso podcast, para as pessoas que estão assistindo e estão escutando. Tá bom? Obrigadão. Fala, Berta, que eu já ia... Não, para acabar, a gente acaba sempre no bom humor aqui. A gente precisa do relato do que aconteceu. Assim, geralmente a gente pergunta um fato engraçado que te fez rir demais, assim, que teus filhos te fizeram rir. Pode ser o mais novo, porque o adolescente dificilmente te faz rir, imagino eu. Né? Mas eu vou começar hoje, enquanto tu pensa. Se tu já tem um, vai. Então. Hoje, o que acontece? Eu vou falar uma coisa que talvez eu perca seguidores. Mas estamos aqui todos para isso. Então, eu basicamente... vocês estão vendo que eu sou esse cara perfeito, né? Não, gente, não, né? Mas assim, eu tenho um grande defeito. Eu arroto. Opa! E aí a Lu fica muito brava, então para preservar o casamento eu tenho evitado. Só que aí os guris, obviamente, acham legal, né? Então eu já expliquei para ela, é uma forma de ser divertido, né? Do Mala poder ser divertido, os guris acham graça quando eu arroto. E eu nem vou falar assim, que às vezes eu até consigo falar uma palavra arrotando, é horrível isso. É horrível. Eu fui campeão no quartel do campeonato de arroto. Informal, mas foi campeão. Não deixe de me seguir. Perdeu uma oportunidade aqui de fazer um campeonato de arroto live. E aí, perdeu a oportunidade. E aí hoje o Stefano conseguiu dar o primeiro arroto dele grande. E ele adorou, se sentiu assim. A gente viu muito do primeiro arroto dele. O Lucas, quando eu arroto, eu faço uns arrotinhos de brincar, corroborando contigo, entendendo, eu faço tipo, assim, ele se mija de rir, ele adora. Então, volta e meia eu dou umas... E não importa o que ele tá fazendo, ele tá concentrado em alguma coisa, eu dou um arroto, ele para, ri e dá uma gargalhada. Tomara que ele chegue na idade do Stefano ali e dê um arrotão também. Então. Pro orgulho do pai. Então. Mas então, é isso. Deixa eu aproveitar e agradecer o convite. Adorei conversar com vocês. Estou à disposição para o episódio 2, 3, 4. E vida longa ao projeto. Acho que tem tudo para dar muito certo, como já vem dando. Vocês são ótimos. Foi um prazer mesmo estar aqui. Pô, Beto,
Pô, Beto, cara, muito obrigado por esse finaleira ali, essa finaleira. Muito legal o teu relato. Cara, tu é um cara muito simpático mesmo, um cara muito solícito. A gente agradece demais, um baita conteúdo, né? Vai ficar eternizado na World Wide Web agora. Então, gente, aproveitem, sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Instagram, né? No YouTube, né? @PaiVemLimpar. E, cara, acho que é isso, né? Até o próximo capítulo. Um grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Abração, valeu.